E se eu te dissesse, com toda a sinceridade do mundo, que trabalhar feito louco não é a chave para mudar de vida? Pode soar como um choque, eu sei, mas é uma verdade que, infelizmente, só percebe quem já está no limite. A gente vê tanta gente levantando cedo, correndo para pegar o transporte apertado, enfrentando o dia inteiro com um peso nas costas, dando o sangue, fazendo hora extra. E mesmo assim, quando chega no fim do mês, parece que está tudo igual. Ou pior, a conta não fecha, o cansaço não some e a sensação é de que está andando em círculos. Você conhece alguém assim? Ou talvez você mesmo se sinta assim? Alguém que batalha, que não foge da responsabilidade, que dá tudo de si, mas que mesmo assim não vê mudança concreta. Vive com dignidade, sim, mas também vive no aperto, naquela tensão constante, com a cabeça sempre pensando: será que um dia vai melhorar? E olha, não é falta de esforço, é falta de direção. A real é que o sistema em que a gente foi enfiado foi montado para isso mesmo, manter a gente ocupado, mas não próspero. Você rala o dia inteiro para pagar boleto, arcar com as dívidas, e quando sobra um tempinho, tudo que você quer é descansar. E não te julgo por isso, porque o corpo pede. Mas tem uma diferença grande entre descansar e evoluir. E quando a gente só descansa sem plantar nada novo, o tempo vai passando e a vida continua empacada. O mesmo cenário, os mesmos problemas, o mesmo vazio no peito. Existe uma frase que deveria ser ensinada nas escolas: trabalhar muito sem direção não te leva mais longe, só te deixa mais exausto. E por mais que isso doa em quem sempre acreditou que esforço era o suficiente, essa ideia é libertadora. Porque ela abre a porta para outra forma de viver. Uma forma onde o trabalho tem propósito, onde o esforço é canalizado para algo que de fato pode transformar a sua vida. Napoleon Hill, que passou décadas estudando gente que venceu na vida, os verdadeiros realizadores, descobriu algo que não tem nada a ver com diploma, sorte ou influência. Ele falou sobre o desejo ardente, um objetivo tão forte, tão claro e tão específico que vira o centro das suas ações. E quando esse desejo existe de verdade, tudo se organiza ao redor dele. Ele vira o motor que te impulsiona, mesmo quando tudo parece contra. E aqui mora a diferença. Tem gente que trabalha só por medo de faltar, só para sobreviver. E tem gente que usa o trabalho como ferramenta para criar algo maior. E aí eu te pergunto, sem rodeio, você trabalha para quê? Para sobreviver? Para evitar o caos? Ou porque tem um projeto que te move, um ideal que te faz levantar mesmo nos piores dias? Essa pergunta muda tudo, porque o motivo pelo qual você trabalha muda o que você colhe lá na frente. Quem trabalha só para pagar conta, se arrasta. Mas quem tem um sonho, uma meta viva, encontra energia até no cansaço. E não, isso não é romantizar a dureza da vida, é lembrar que você não nasceu para ficar sempre na base da escassez. Você é parte da engrenagem que move o mundo. Mas não te contam que você também pode usar essa força para mover sua própria história. Só que para isso tem que quebrar o jeito antigo de pensar. Tem que mudar a forma como você enxerga o trabalho, o dinheiro e até a si mesmo. Tem um versículo bíblico que diz: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. E Napoleon Hill complementava com algo poderoso: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Ou seja, se dentro de você existe a certeza de que nasceu só para viver no aperto, suas ações vão refletir isso. Mas se você passa a acreditar que pode construir, crescer, prosperar, tudo muda. A virada começa na mente, mas não para por aí. Pensar positivo é só o começo. Não adianta colar frases no espelho e continuar vivendo do mesmo jeito. É preciso clareza de objetivo, constância nas ações e uma mentalidade que sabe onde quer chegar. Quem prospera não gasta energia tentando cortar gastos no fim do mês. Eles se perguntam: como posso gerar mais valor? Como posso crescer, mesmo começando do básico? E olha, a grande diferença não está na sorte,
nem na grana inicial. Tá no que você faz quando não tá no trabalho. Você chega em casa e liga a TV, ou você usa parte desse tempo para investir em algo que pode mudar sua vida? Porque quem cresce não é quem nunca sente cansaço, é quem mesmo cansado dedica um pedacinho do dia para plantar algo novo. Tem uma coisa que ninguém te diz, mas que talvez você precise escutar com o coração aberto. O que você faz fora do trabalho é tão importante quanto o que você faz dentro dele. É ali, no silêncio da sua casa, quando ninguém está olhando, que as sementes da virada começam a ser plantadas. E não precisa ser nada grandioso. Às vezes, é só uma decisão diferente. Um vídeo que você assiste, um livro que você lê, uma conversa que te tira da inércia. Mas tudo começa ali. Você já percebeu como tem gente que chega em casa e só quer esquecer o dia? Liga a TV, mexe no celular, vai tentando apagar o estresse de um dia inteiro. Mas aí, repete isso amanhã, depois de amanhã, e o mês vira um borrão. E no fim das contas, nada muda. A maioria das pessoas vive assim, como se a vida fosse um ciclo de obrigação e fuga. Trabalha para pagar e se distrai para não pirar. Só que existe um outro caminho. Existe quem usa esses pequenos momentos para estudar algo novo, entender uma habilidade, criar algo simples. E com o tempo, essas pequenas atitudes viram projetos, depois viram oportunidades. E quando a pessoa menos espera, aquilo começa a render frutos. Porque é assim que funciona. Primeiro você planta no escuro, depois a colheita aparece à luz do dia. Segundo Napoleon Hill, a maioria das pessoas nunca realiza os sonhos que carrega porque espera que algo de fora mude. Mas nada acontece de fora para dentro. A mudança real sempre começa dentro. E sabe quando isso começa de verdade? No momento em que você decide que não vai mais aceitar viver no automático. É quando você olha para o espelho e diz: eu posso mais, e eu vou fazer diferente. E aqui, mais uma vez, não importa se você trabalha com limpeza, com entrega, com cuidado de pessoas, com papelada, com loja, com obra. O que importa é o que você está construindo paralelamente, mesmo que seja devagarinho. Porque todo trabalhador tem algo que o diferencia. Só precisa descobrir o que é e começar a trabalhar nisso com intenção. E sabe de uma coisa? Não precisa ser algo grandioso, pode começar pequeno mesmo. Imagina uma costureira que começa a postar dicas de conserto e customização na internet. No começo, só os amigos veem, depois alguém compartilha. Em pouco tempo, ela está recebendo encomendas de outros bairros. Tudo começou num tempinho livre, com um celular simples e muita vontade. Agora pensa comigo, quantas horas da sua semana vão embora em coisas que não constroem nada? Eu sei, o descanso é justo, o lazer é necessário. Mas e se só 30 minutos por dia fossem usados para mudar sua vida? Já imaginou o que isso daria em um ano inteiro? Você estaria dezenas de passos na frente da maioria, só com consistência. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, diz algo que bate fundo. Você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. Isso quer dizer que não adianta ter grandes sonhos se suas ações diárias te levam para outro lugar. Você precisa criar um sistema de pequenas ações, dia após dia, que te coloquem mais perto da vida que deseja. E aí entra o jogo do valor. Porque enquanto muitos estão tentando economizar no café, os que realmente prosperam estão tentando entender como gerar mais valor no que fazem. O que você faz hoje que pode virar algo útil para outras pessoas? O que você sabe, por experiência própria, que poderia ensinar? O que você já viveu que poderia virar conteúdo, serviço, produto? O segredo não está só no esforço, está na intenção com que se vive. Trabalhar duro sem propósito é como correr numa esteira. Você se cansa, mas não sai do lugar. Mas trabalhar com propósito, mesmo que por poucos minutos por dia, é como caminhar rumo a uma direção. Você pode estar cansado, mas sabe para onde está indo. E isso exige decisão. Muita gente fala, quando eu tiver tempo, eu vou fazer algo por mim.
Mas o tempo não vem, ele precisa ser feito. E o que você faz com seus 20 ou 30 minutos livres diz mais sobre seu futuro do que qualquer diploma na parede. Porque é ali, no seu tempo que ninguém vê, que sua nova história começa. Tem um trecho poderoso de Napoleon Hill que diz: a ação organizada é o elo entre o desejo e a realização. Ou seja, não basta querer, tem que se mexer. Tem que dar forma ao desejo com atitude, com plano. E um plano pode ser simples: estudar algo da sua área, montar um rascunho de projeto, começar a divulgar um serviço. O importante é parar de esperar. E é por isso que eu te convido agora, de maneira bem natural e direta. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se está mexendo com seus pensamentos, se de alguma forma te inspirou a olhar para a sua vida com mais coragem, se inscreve aqui no canal. Mas faz isso não só para receber os próximos vídeos, mas como um sinal para você mesmo. Um passo concreto dizendo: eu estou comprometido com a minha virada. E se puder, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou até agora. O que você já está pensando em fazer diferente depois desse vídeo? Porque quando a gente escreve, a gente firma um compromisso. E às vezes, só de dividir isso com outras pessoas, o caminho já começa a se abrir. Tem uma pergunta que muda tudo, mas que quase ninguém se faz. O que faz uma pessoa ser bem paga? A resposta não é esforço. Se fosse, todo mundo que rala o dia inteiro estaria rico. E a gente sabe que não é assim. O que realmente faz alguém ser bem pago é o valor que ela entrega, o impacto que ela gera, a diferença que ela faz. Isso é duro de ouvir no começo, mas é libertador, porque mostra que você não precisa trabalhar mais horas, precisa trabalhar com mais estratégia, com mais propósito, com a intenção de resolver um problema, de fazer algo melhor do que o esperado, de transformar um pedacinho do mundo ao seu redor. E o mais bonito disso tudo é que qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa de diploma caro, nem de posição de destaque. Precisa de visão, de atitude, de disposição para sair do mínimo e entregar o máximo possível com o que tem agora, mesmo que ninguém esteja prestando atenção ainda. Você já viu gente que ficou anos na mesma função, ganhando o mesmo salário, fazendo tudo igualzinho? E também já viu quem começou do zero lá embaixo e aos poucos foi se tornando essencial? A diferença não foi a sorte, foi a maneira de pensar e agir. Quem se destaca é quem escolhe parar de apenas cumprir ordens e começa a entregar algo que ninguém pediu, mas todo mundo valoriza. Vou te dar exemplos simples. Imagina uma secretária de consultório que começa a perceber o que os pacientes mais perguntam e cria um guia rápido de informações úteis. Ou um entregador que grava vídeos explicando os melhores caminhos da cidade e, com isso, vira referência em conteúdo de mobilidade. Ou até um ajudante de cozinha que começa a ensinar receitas simples num perfil de rede social e acaba vendendo cursos online. Essas pessoas não esperaram uma promoção. Elas criaram valor antes que alguém percebesse. E aí, quando menos esperam, o reconhecimento chega. Porque tem uma regra silenciosa que rege o crescimento. Quem entrega mais com excelência, colhe mais com consistência. Napoleon Hill falava disso com todas as letras. Você deve prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago. Essa é a chave. Entregar além, fazer o possível virar extraordinário, mas não por obrigação, e sim por sabedoria, porque isso te posiciona como alguém raro, e quem é raro é valorizado. Agora, deixa eu te contar outra coisa importante. Existe um limite para o quanto você consegue trabalhar por dia. O tempo é o mesmo para todos, mas não existe limite para o quanto você pode aprender, pensar, criar, inovar. E é por isso que os trabalhadores que prosperam trocam a lógica antiga de vender horas por uma nova lógica, transformar inteligência em resultado. Você não precisa ser um gênio para isso. Precisa só olhar ao redor, entender como o mercado se movimenta,
O que as pessoas da sua área estão buscando? O que falta na empresa onde você trabalha que você poderia aprender a fazer? O que você pode oferecer, mesmo fora do seu expediente, que tenha valor real? Quer uma dica prática? Escolha um tema da sua área, algo que esteja em alta ou que ninguém faz direito, e comece a estudar. Não precisa pagar caro. Tem conteúdo gratuito, tem vídeo, tem texto, tem gente ensinando de graça porque acredita na partilha. Dedica meia horinha por dia. 1 ano depois, você vai estar num nível que muita gente nem imagina. E olha que mágico, quando você começa a saber mais, você começa a enxergar mais possibilidades. Começa a entender o que poderia ser feito melhor. Começa a encontrar caminhos que antes pareciam invisíveis. Porque é isso que o conhecimento faz. Ele expande sua visão e seu valor. Mas atenção, aprender é só a primeira parte. Depois, tem que mostrar, tem que aplicar, tem que se posicionar. Tem que fazer com que o mundo saiba o que você sabe. Pode ser conversando com seu chefe, oferecendo uma nova solução, criando um perfil online para divulgar seu conteúdo. O importante é transformar o que você sabe em algo útil para alguém. E tem mais uma coisa que você precisa considerar. O ambiente onde você se coloca também define sua rota. Se você só anda com gente que reclama, que diz que não dá, que desacredita de tudo, sua mente vai se fechar. Mas se começa a se conectar com quem sonha alto, compartilha aprendizados, fala de planos, isso te puxa para cima. Te inspira, te alimenta. Agora, vamos falar de um vilão silencioso. O medo. Ele aparece quando você pensa em mudar, quando pensa em começar algo novo, quando imagina que pode fracassar. Mas sabe o que é o medo, no fundo? Falta de clareza. Quando você não sabe exatamente o que quer, qualquer caminho parece perigoso. Mas quando você tem um plano mesmo pequeno, o medo vai perdendo força. E aí entra o segredo. Não espere estar pronto. Comece do jeito que dá. Escreva seu plano, nem que seja em tópicos. Divida em passos bem pequenos. Faça um por dia. Vai tropeçar? Vai. Mas quem tropeça em movimento ainda está mais perto do que quem nunca saiu do lugar. Agora deixa eu te falar com o coração. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque alguma coisa dentro de você quer mudar. E isso já é lindo. Você não está sozinho. Muita gente nesse exato momento também está despertando. Por isso, eu quero te fazer um convite de verdade. Um convite que vem com carinho, respeito e propósito. Se inscreve aqui no canal, não como um clique qualquer, mas como um ato de coragem, como quem diz, eu escolho caminhar diferente a partir de hoje. E aproveita para contar aqui nos comentários a sua história. Compartilha com a gente o que você está vivendo, qual virada você busca, qual dor você sente. Porque quando a gente divide, a gente cura, a gente cresce junto. E quem comenta, ensina o outro também. Escreve também o que mais te tocou nesse vídeo, que ideia ficou na sua cabeça, o que você pretende aplicar na prática. Vamos fazer desse espaço um lugar de troca, de inspiração, de apoio. Porque no fim das contas, não é só sobre trabalho, é sobre propósito, é sobre construir uma vida que faça sentido para você. Chega uma hora em que a gente entende, não é sobre ter sorte, talento fora do comum ou condições perfeitas. É sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém vê. E isso tem um nome: disciplina. Essa palavrinha simples carrega dentro dela o segredo dos que realmente vencem. Aqueles que saem do lugar, mesmo quando tudo parece amarrado. A disciplina não depende de motivação. E talvez essa seja a virada mais importante. Porque a motivação é como o clima. Hoje está quente, amanhã esfria. Já a disciplina é como um pacto silencioso que você faz consigo mesmo. É você acordando e fazendo o que decidiu, mesmo sem vontade. É você estudando, mesmo cansado. É você resistindo à distração, mesmo quando tudo convida para desistir. E sabe o que é mais curioso? No começo ela parece difícil, mas com o tempo ela vira liberdade.
Sim, liberdade. Porque quando você passa a comandar seus hábitos, suas ações, sua rotina, você para de ser refém do que os outros esperam e começa a viver o que você quer. E isso muda tudo. A disciplina transforma esforço em resultado. É ela que garante que o conhecimento se torne prática, que o plano ganhe forma, que o sonho vire concreto. E mais do que isso, é ela que constrói o invisível. Porque nos primeiros dias, ninguém vê. Você se dedica e nada muda. Você tenta e parece que nada acontece. Mas por dentro algo vai se organizando. É igual semente. Você planta e a terra parece a mesma. Mas lá embaixo já está tudo se movimentando. As raízes estão criando força. E é por isso que a maioria desiste cedo demais. Porque confunde o silêncio do começo com o fracasso. Mas quem entende o processo sabe que o invisível é a base do que vai florescer. Tem uma passagem da Bíblia que diz: quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Isso me arrepia, porque fala exatamente disso. Dos pequenos atos que ninguém valoriza, daquela economia que você faz no dia que todo mundo está gastando, daquela aula que você assiste quando preferia dormir, daquela noite que você dedica ao seu projeto, mesmo com sono. São esses momentos que constroem o muito. E sabe de uma coisa? A disciplina não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser contínua. Não é sobre nunca falhar. É sobre recomeçar rápido. Errou ontem, recomeça hoje. Se perdeu no meio do caminho, volta para o plano. Porque é assim que se vence. Não é na linha reta, é na constância, é na coragem de continuar mesmo sem aplauso. Napoleon Hill dizia que a persistência é para o caráter o que o carbono é para o aço. Forte, né? Isso quer dizer que é o que a gente aguenta em silêncio que nos transforma em alguém inquebrável. E ninguém se torna inquebrável da noite para o dia. É tijolinho por tijolinho. É hábito por hábito. Quer aprender uma habilidade nova? Não precisa fazer 3 horas por dia. 15 minutos já valem desde que você faça todo dia. Quer sair das dívidas? Começa anotando tudo o que entra e sai. Quer empreender? Dedique 1 horinha por dia, mesmo que o projeto ainda esteja só no papel. Quer crescer no trabalho? Mostre iniciativa, proponha ideias, vá além do esperado. Tudo isso parece pequeno no começo, mas é exatamente o pequeno que, somado dia após dia, vira grande. E mais, vira transformação. Porque quando você começa a mudar por dentro, o mundo ao seu redor começa a responder. As oportunidades aparecem, as conexões certas surgem, e o que antes era só ideia vira realidade. Mas eu sei, o medo aparece. Medo de não dar certo, medo de perder tempo, medo de não ser reconhecido. E tá tudo bem sentir isso. O segredo não é não ter medo, é continuar, mesmo com ele. Medo é só sinal de que você está saindo da zona de conforto. E sair da zona de conforto é o primeiro passo para entrar na zona de crescimento. Quer diminuir o medo? Escreve seu plano. Divide em passos, 1 por vez. Executa mesmo com insegurança, porque a ação dissolve o medo. E mesmo se tropeçar, levante mais rápido do que caiu. Errar faz parte. Parar é que não pode. Quem erra, aprende. Quem paralisa, estagna. Agora, olha tudo o que você já refletiu até aqui. Você entendeu que esforço sem direção cansa, mas não transforma. Que propósito muda a energia com que você vive? Que valor entregue com inteligência traz retorno? Que disciplina é a cola que junta tudo isso e sustenta sua jornada? Só falta uma coisa: agir. E não precisa agir com pressa, nem com perfeição. Precisa só começar, 1 passo de cada vez. Porque quem dá 1 passo por dia chega aonde muita gente nunca vai chegar. E não é exagero, é realidade. O mundo é feito por pessoas comuns, mas que tomaram decisões incomuns. Gente que cansou de só sobreviver e decidiu construir algo novo. Gente como você. E se você está aqui, lendo essas palavras até agora, é porque algo dentro de você está pronto para dar esse passo. E é por isso que eu te faço um convite final. Um convite de verdade, de alma para alma.
se inscreve aqui no canal. Não por mim, por você, para te lembrar que você merece essa mudança. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, escreve aqui nos comentários. Minha virada começa hoje e vai além. Me conta, qual a maior lição que você tira desse vídeo? O que você vai aplicar? O que mexeu com você? Que ideia te despertou? Compartilhe a sua história, sua dúvida, seu sonho. Vamos fazer desses comentários um espaço vivo, cheio de gente de verdade, com coragem de se transformar. Porque no final, o que constrói uma vida nova não é um único vídeo. É o que você faz com o que sente ao assistir. E se você sentiu algo forte, se algo dentro de você acendeu, então é isso. É agora. Esse é o seu momento. E ele começa com uma decisão.